Muito bem, pessoal, vamos aqui começar o nosso grupo de estudos que está focado aí nas áreas específicas de língua portuguesa, fazendo a análise gramatical da SEDUC em Mato Grosso. Essa prova que a gente vai ter agora em 2025, com várias vagas para professor de língua portuguesa. Porém, o edital não está muito simples. Se a gente analisar editais anteriores, eles eram menor, eram mais concisos, enquanto o nosso edital ele está muito grande, né? Eu vou passar aqui para vocês os últimos editais que tivemos para o cargo de professor de português, como, por exemplo, essa específica de 2025 da Prefeitura de Canaã dos Carajás, concepção, professor de língua portuguesa. Foi bem sucinto, falando sobre as concepções de fala, linguagem, né? Envolvendo um dos aspectos conceituais e depois outros aspectos linguísticos, específicas da Secretaria de Educação de Rio Grande do Norte, né, 2025. Também mais sucinto, 2024 aqui, professor de Macaé, Rio de Janeiro. Aqui, Prefeitura de São Lourenço da Maca, eu deixei uma estrelinha, eu vou explicar por que para vocês. Também mais sucinto, Vitória Espírito Santo, Caraguatatuba, São Paulo. Aí chega o nosso edital aqui, SEDUC MT 2025, enorme desse jeito, né? Pra quê? Pra desestimular a gente de estudar. Eu acho que o governador viu o edital conciso e falou, não, vamos aumentar mais esse edital aí. As pessoas não estão trabalhando tanto não, eles merecem um pouco mais de conteúdo. Aí colocou um conteúdo enorme envolvendo vários conceitos, né? E eu deixei aquelas escrevinhas porque eu fiz uma análise, eu pedi para o chat GPT me ajudar a analisar esses últimos editais para ter uma ideia de quais editais são semelhantes aos nossos. Aí aqui eu conversei com o chat GPT, vou te passar 4 edicais para professor de português e um edical base. Você me diz qual dos 4 edicais tem mais elementos em comum com o edical base. Aí eu coloquei aqui todos os edicais, os 4 edicais, né? Depois mais 2. E ele me disse aqui que o edical de São Lourenço da Maca é o mais compatível com o nosso edical, por conta aqui desse foco no letramento, em alfabetização, produção de gêneros orais e escritos, leitura, conhecimento sobre língua e linguagem, análise linguística. Então, tem vários pontos que está presente no edital de São Lourenço da Maca, que também está presente no nosso edital. Depois eu trouxe mais 2 edicais, né, o edical 5 e o edical 6. Ele falou que o edical 6 é muito próximo ao edical base também, por conta desses fatores do letramento, alfabetização, produção de gêneros orais e escrita, cultura escrita, leitura, enfim. Ele tem aqui uma potência maior de ser parecido com o nosso. Então, se a gente estudar esses edicais, vou voltar lá para eles, se a gente estudar as provas que foram realizadas para esses municípios e a gente analisar como é que ela foi cobrada, né, quais são as questões que foram cobradas nessas provas, nós podemos ter uma certa ideia de como pode cair na nossa prova também, de como provavelmente vai cair para a gente. Que é o professor de língua portuguesa aqui, do município de São Lourenço da Maca, que era aquele edital que tinha uma estrelinha. Né? Quando a gente vem aqui para o módulo específico, ele vai cobrar exatamente aquilo que está no nosso edital. Perceba. 21. O currículo do ensino fundamental, escala Pernambuco, no que se refere ao ensino de língua portuguesa, aponta para a necessidade de se trabalhar com multiletramento. A entender o que é o multiletramento. Já começou a prova cobrando sobre isso, né? Na específica. Depois, na concepção interativa dialógica da língua, os sujeitos são vistos como atores, construtores sociais, sujeitos ativos. Dialogicamente se constrói aqui a noção dialógica da linguagem, que também é uma concepção da linguística, né? Aqui com os autores Gregor e Koch. Beleza. Aí prossegue, né? O relato de uma atividade realizada nos primeiros anos do ensino fundamental para responder às próximas questões, porque ele está querendo que a gente também saiba um pouco sobre a alfabetização, né? Apesar de ser professor para trabalhar com o ensino fundamental 2 e ensino médio,
esse conceito de alfabetização a gente tem que explicar. Por quê? Provavelmente porque os alunos do ensino fundamental 2 e ensino médio não sabem ler, né? Aí espera que os professores de língua portuguesa alfabetizem esse pessoal todo. Então, do ponto de vista da estratégia de alfabetização descrita no relato, apesar de não sermos pedagogos, queremos que estudar um pouco sobre a alfabetização e está lá no nosso edital. Então, uma questão aqui sobre a alfabetização. Qual é a modalidade didática para o ensino de produção de textos? Então, aqui a produção textual lá também tem nosso edital. Qual a noção de autoria, né? Espera aí, deixa eu ver. Tá, aqui a defesa do texto, né? Produção textual. Então, pouco gramatical e mais conceitual, né? Aqui os conceitos de coesão, morfologia, elementos notacionais da escrita, morfossintaxe. Aí, de acordo com o currículo de permanência. Aqui agora não caiu nada sobre gramática, foi só conceito. Eu tive que estudar bastante os conceitos envolvendo essas questões, eu vou tomar como base essa prova, que segundo a análise lá do ChatGPT está muito próximo do nosso edital, né? E realizar o estudo com base nesses conceitos. Então, a proposta de atividade em sala de aula para responder as próximas questões, né? Produção de gêneros orais aqui. Objetos de conhecimento. Beleza. Aqui sobre o contexto digital, né? Agora vai vir as questões gramaticais, né? Organização discursiva. Agora vem, a partir da questão de 1033, o conhecimento gramatical. Então, vai envolver uma série de questões conceituais e questões gramaticais. Então, se a gente olha nosso edital aqui, ele trabalha exatamente isso, ó. Conhecimentos essenciais para o processo de letramento e alfabetização, apesar de não sermos pedagogos, queremos que estudar. Produção dos gêneros orais, tinha lá uma questão, vocês lembram? Cultura escrita, tinha uma questão também sobre a escrita. A leitura, concepção, competência leitora. Apropriação de sistema da escrita alfabética. Produção do texto, tinha lá uma produção do texto digital, né? Concepções, tipos, estratégias, língua e linguagem, conhecimentos pragmáticos. Ensino de diferentes tipos de linguagem e seus códigos, então tem muito mais voltado para um aspecto conceitual e de aplicação do que realmente qual é o seu conhecimento sobre língua portuguesa, como normalmente é cobrado pela FGV, né? Nós sabemos que a FGV cobra muito conhecimento nosso gramatical da língua portuguesa. Como assim? Deixa eu mostrar as últimas provas de 2025, né? Deixa eu ver aqui. Abrir aqui. 2025. Em contrapartida aqui, ó. Lá o Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, uma prova desse ano, conhecimento específico veio só sobre questões gramaticais, né? O senão, encontram a oração subordinada adverbial concessiva, analise a frase abaixo, que mostra uma oposição de sentido entre dois termos, antônimos. Aí assinada a opção que indica a frase com o adjetivo grande está empregado no seu sentido original. Assinada a opção que indica a frase em que a modificação de uma oração reduzida para desenvolvida tenha sido feita de forma inadequada. Segundo o gramático Celso Cunha, a questão dos adjetivos, né? Assinada a opção que indica a frase em que a preposição a sozinho ou combinada tem um valor semântico diferente das demais. Então, essa prova aqui de 2025 da FGV voltou mais para o aspecto gramatical e conhecimento gramatical do professor de língua portuguesa, né? Também uma outra prova aqui de Prefeitura de Caminhangos Carajás, também de 2025. Esse aqui é o edital. Aqui, prova.
Aqui a prova da Prefeitura Municipal de Caminhão dos Carajás, edital de 2024, prova em 2025, né? Com conhecimento específico também. Alguns conceituais, né? Sobre inteligência artificial, sobre visão socioconstrutivista de Vygotsky, o papel da escola nas sociedades modernas, democráticas, aprendizagem significativa, olha só que interessante. Essa é bom a gente ver fazer por quê? Porque tem vários conceitos também conceituais, né? Letramento digital, sociólogo Pierre Bourdieu. E interessante que na específica de língua portuguesa, se a gente olhar o edital desse concurso de Rio Grande do Norte, nós não veremos que ele está querendo cobrar aqui pra gente sobre Pierre Bourdieu, Vygotsky, não aparece aqui, ó. Conceitos de língua portuguesa. Concepções de fala, língua e linguagem, como discurso e processo de interação. Conceitos básicos de dialogismo, polifonia, discurso, enunciado. Oralidade, concepções, gêneros orais, leitura, concepções, escrita, análise linguística. Não apareceu aqui, vai cair sobre Vygotsky, sobre Pierre Bourdieu. Vai cair a noção lá de educação segundo Paulo Freire, ou segundo outro teórico. Não, a gente tem que saber isso de base, né? A gente tem que ter isso já construído em nós, os principais teóricos da educação, porque pode cair nossa prova também, mesmo sem estar no edital. Porque se espera que o conhecimento geral de educação e pode estar lá no conteúdo geral, né? Que a gente tem que estudar esses teóricos e cair também no nosso conteúdo específico, mesmo que não esteja implícito no edital. Porque esses teóricos vão falar de processo de aprendizagem da linguagem e nós somos professores de língua portuguesa, entende? Então, de certa forma, a gente não tem que estudar o teórico, mas o que eles falam, a gente precisa saber, entende? A gente precisa ter conhecimento. Então, esse edital aí da Prefeitura de São Lourenço da Maca, o nosso chat GPT falou que era muito parecido com o nosso edital. Então, eu vou tomar por base essa prova. Tomar por base também a prova de Caraguatatuba, né, São Paulo, 2024, que trouxe também uma noção semelhante. E a primeira coisa que caiu na nossa prova lá de São Lourenço da Mata, iniciando o módulo 3 de conhecimento específico, né, para professor de língua portuguesa, foi a respeito do multiletramento, que é um conceito aí importante, que está caindo bastante, não só nessa prova, mas em outras, da FGV. Eu vou trazer uma série de questões sobre multiletramento, porque pode cair na nossa prova. A ideia é a gente fazer 3 aulas ao longo da semana, aula na segunda, na quarta e na sexta, esse mesmo horário, para trabalhar cada um conceito ou 2 conceitos, o quanto que a gente conseguir trabalhar, né? E passando parte por parte dessa prova, desse edital. E depois que a gente abordar esses conteúdos conceituais, a gente entrar só pro gramatical, né? Estudar uma boa base gramatical, fazer vários exercícios envolvendo análise sintática e morfológica, para constituir a outra parte do nosso edital também, né? Porque se a gente já começar focando só na gramática, como a gente vem fazendo, e deixar de lado esse aspecto conceitual, a gente não sabe quanto de questões pode cair a nível conceitual para a nossa prova, e só aprender a gramática ou só as questões de gramática pode não favorecer uma boa nota nossa, entende? Então eu quero começar como o edital começa, trazendo as questões mais conceituais e depois partir para o campo da análise gramatical. Então a primeira questão já iniciou essa prova com multiletramento, mostrando que é um conceito então fundamental para os professores, para a FGV, professor que acabou de abrir a prova lá, para ocupar um cargo público, está tendo que resolver acerca de multiletramento, então é algo que a gente precisa também nos atentar, né? É algo que a gente precisa estudar. Então tá, o qual diz respeito ao quê? O multiletramento.
as múltiplas dificuldades que interferem no processo de ensino e aprendizagem e que devem envolver diferentes profissionais para sua abordagem. B. A multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos que integram o mundo contemporâneo. C. A diversidade de metodologias de ensino que podem ser adotadas ao se trabalhar com textos escritos de gêneros diversos. D. As variedades linguísticas de prestígio que devem ser ensinadas na escola por meio de recursos digitais. E E. Ao eixo de produção textual, especificamente que deve levar em consideração as diversas modalidades didáticas. Aqui continua, né? Deixa eu ver se eu cortei. Didáticas disponíveis. Didáticas disponíveis. Aqui. Então aqui ele quer saber o multiletramento, né? Então o multiletramento é essa possibilidade pedagógica, essa abordagem pedagógica que vai capacitar os alunos a utilizarem a linguagem em sua múltipla forma a partir dos gêneros discursivos da contemporaneidade, né? A partir das várias potencialidades e possibilidades de produção textual e de leitura, né? Que envolve aí nosso mundo contemporâneo. Então, é um desprendimento das formas tradicionais e abrir espaço para as formas inovadoras de letramento, né? Antes do letramento, a capacidade de ler e escrever era só ler os gêneros tradicionais, livro, jornal, né? Revista. E hoje em dia se lê na internet, se lê no celular, né? Se lê no tablet, enfim, computador, aplicativos. Tem como fazer a leitura em diversos contextos diferentes e produzir também gêneros textuais orais com diversas ferramentas tecnológicas diferentes, né? Então, a questão do multiletramento vai ser relacionada ao que a Érica falou, né? A letra B, a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos que integram o mundo contemporâneo. Professor, por que não é a C? A diversidade de metodologias de ensino que podem ser adotadas ao se trabalhar com textos escritos de gêneros diversos. Porque a multimodalidade, o multiletramento, não vai focar só no texto escrito, entende? Que ao se produzir um texto a nível digital, não se limita somente à produção escrita. Tem a produção oral, tem a produção multissemiótica gestual, né? A dancinha lá do TikTok não tem nenhum som, mas é um gênero textual contemporâneo. E eu posso, de certa forma, integrar isso em alguma proposta didática, desde que tenha um fundamento, né? Que tenha algum motivo para isso. E não vai envolver a produção escrita necessariamente, mas envolve uma produção textual. É um gênero textual, né? Contemporâneo, do meio digital, e que as pessoas não estão usando texto escrito, entende? Então, limitar ao se trabalhar apenas texto escrito não é o foco do multiletramento. Não se refere às variedades linguísticas, quem vai fazer essa referência às variedades linguísticas é a sociolinguística, né? E ainda mais variedades linguísticas de prestígio, né? Limitando aí. Não. Que deve ser ensinadas nas escolas por meio de recursos digitais. Não, a gente não vai usar o recurso digital para ensinar uma língua padrão para os alunos, é uma língua de prestígio. É um ensino de produção textual especificamente que deve levar em consideração as diversas modalidades didáticas disponíveis. Eixo de produção textual, novamente, não é textual, audiovisual, é sonora. São várias produções textuais que é possível pelo meio digital, né? Eu posso criar podcast que não vai ser necessariamente uma produção textual apenas escrita, né? Então não tem como limitar o multiletramento a um campo. Se a nossa questão tiver uma questão sobre multiletramento, tem que limitar a um campo,
de equação da produção, vai ser uma alternativa errada, porque o multilecramento é muito amplo, envolve as várias semioses. Então aqui, semioses são centígrades, né? A produção de centígrado. Então o que mais se aproxima do nosso gabarico, e é o gabarico de fato, é a letra B, a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos queixos que integram o mundo contemporâneo. Então, a Base Nacional Comum Curricular enfatiza a importância dos multilecramentos no ensino de língua portuguesa. Essa abordagem reconhece a diversidade cultural dos estudantes e a variedade de linguagens presentes nos textos contemporâneos, como imagens, sons, vídeos e hipertextos. O objetivo é preparar os alunos para interpretar e produzir significados em diferentes contextos e mídias, promovendo uma educação inclusiva e crítica. Então, lá na BNCC, na página 68, nós lemos essa página ontem, ela vai falar sobre o multilecramento, né? Dessa forma, a BNCC procura contemplar a cultura digital, diferentes linguagens e diferentes lecramentos, desde aqueles basicamente lineares, com baixo nível hipertextual, até o nível da hipertextualidade, que envolve a hipermídia, né? Da mesma maneira, implicada a questão dos multilecramentos, essa proposta considera como uma de suas premissas a diversidade cultural, ó, a diversidade cultural aparecendo aqui, sem aderir a um raciocínio classificatório reducionista, é só para escrita, é só para produção textual, não é reducionista, que desconsidera as hibridizações, apropriações e mesclas. É importante contemplar o cânone, o marginal, o popular, a cultura de massa, a cultura das mídias, a cultura digital, as culturas infantis e juvenis, de forma a garantir uma ampliação do repertório e uma interação e trato com o diferente. Então eu vou contemplar a todos, né? O cânone eu não posso deixar de estudar Machado de Assis, o marginal eu não posso deixar de estudar os memes, o culto popular, a cultura digital, a cultura das massas, enfim, das mídias, que envolver tudo que o aluno vai estar no seu dia a dia, né? Para ele não pensar que ele só estuda na escola. Eu posso, no momento que eu estou estudando, que eu estou vendo meme na internet, prestar atenção a alguma composição desse gênero textual que eu aprendi na escola, por exemplo. Olha como iria enriquecer, eu não ia só passar o dia vendo meme. Agora eu sei interpretar melhor o memes. Por quê? Porque teve uma atividade na escola trabalhando sobre isso. Inclusive fazer um merchan aí da Thaís, que estuda o processo aí de o preconceito social envolvendo os memes, né? Porque vários memes carregam consigo uma diversidade de preconceitos sociais que os alunos nem estão percebendo, né? Os alunos estão sendo muitas vezes preconceituosos por não saber interpretar os cases que estão chegando a eles, né, no seu cotidiano escolar e seu próprio dia a dia, né? Aqui a BNCC, na página 240, também voltada para a língua inglesa, vai refletir mais sobre o multilecramento. A segunda implicação diz respeito à ampliação da visão do lecramento, ou melhor, dos multilecramentos, concebida também nas práticas sociais do mundo digital, no qual saber a língua inglesa potencializa as possibilidades de participação e circulação, que aproximam e entrelaçam diferentes semioses e linguagens. Semioses científicos, né? E linguagens, que linguagem verbal, linguagem visual, linguagem corporal, audiovisual, e um contínuo processo de significação contextualizado, dialógico e ideológico. Concebendo a língua como construção social, o sujeito interpreta e reinventa os sentidos de modo ciclado, criando novas formas de identificar e expressar suas ideias, sentimentos e valores. Nesse sentido, ao assumir seu status de língua franca, tá, aí é a questão da língua franca, mas o multilecramento é essa possibilidade aí de várias semioses, de vários sentidos e de várias linguagens, né? Verbal, visual, audiovisual, corporal. Aqui essa questão de 2023, SEDUC São Paulo, professor de ensino médio, fundamental e médio.
O grupo de Nova Londres introduziu o conceito de multilecramentos para pensar uma nova tendência pedagógica. Com relação a este assunto, analise os itens a seguir. 1. Responde às transformações contemporâneas nos campos do trabalho, da cidadania e da identidade. 2. Busca formar os indivíduos para o uso de uma forma de linguagem oficial e estandardizada. 3. Diz respeito tanto à multiplicidade de contextos culturais, quanto à multimodalidade dos meios de comunicação. A respeito dos multilecramentos, é correto o que se afirma em. Então, o que é essa defesa aos multilecramentos que o grupo de Nova Londres, né? O New London Group, que é em inglês, propôs com esse multilecramento? Responde ao quê? A transformações contemporâneas, então o mundo contemporâneo passa por transformações nos campos do trabalho, da cidadania e da identidade. Beleza? Diz respeito tanto à multiplicidade de contextos culturais, ou a cultura, lembra que a cultura celular apresentada lá na página 60 da BNCC, ao se tratar do multilecramento, quanto à multimodalidade dos meios de comunicação. Sim, a gente se comunica em diversos meios diferentes, não só o escrito, não só o oral, mas o visual, o audiovisual, o gestual. Mas esse grupo Nova Londres, com o multilecramento, não objetiva esse segundo ponto aqui, né? Formar os indivíduos para o uso de uma forma da linguagem oficial estandardizada, ou seja, uma forma fixa, né? Uma forma configurada de uma... não lembro como falar isso em português, é o standard, né? Padrão, né? Padronizada, uma forma padronizada. Não busca aí uma padronização da linguagem, na verdade uma multiplicidade da linguagem, né? Então, apenas 1 e 3. Mas só para conhecer o que é esse grupo Nova Londres, deixa eu pegar um textinho aqui. Pedagogia dos multilecramentos. A pedagogia dos multilecramentos é uma proposta, movimento educacional desenvolvida pelo grupo Nova Londres, New London Group. Cadê? Tá, aqui. Entre 95 e 96. Diferente de um método ou abordagem de ensino, essa pedagogia é voltada para uma educação apropriada para a contemporaneidade, especialmente uma educação linguística. De acordo com o London New Group, né, o século XXI é atravessado por múltiplas linguagens e culturas. Lembrando, linguagem, multiplicidade de linguagem, multiplicidade de culturas e identidades. O que demanda dos indivíduos variados lecramentos ou maneiras de interagir, ou seja, multilecramentos. Ao longo dos anos, a pedagogia dos multilecramentos tem sido reformulada. Os pesquisadores australianos Bill Cope e Mary Calancis, participantes do grupo de Nova Londres, têm sido responsáveis por variadas releituras da pedagogia, revisitando seus pressupostos a partir de abordagens e fundamentos de autores como Vygotsky, Caldwell e Freire, além de incluir cada vez mais práticas digitais no seu repertório. Então esse é o grupo Nova Londres, que trouxe a pedagogia dos multilecramentos através aí do Manifesto dos Multilecramentos, né? Que foi o texto lá produzido por eles, uma série de artigos em 95 e 96. Aqui já é 2024, SEDUC São Paulo. Professor de Ensino Fundamental e Educação Profissional. No universo do ensino atual, quem siga o objetivo de destaque a pedagogia dos multilecramentos. De acordo com as características elencadas na literatura que aborda esse conceito, podemos afirmar que os multilecramentos são estáticos, recebidos passivamente, mantêm e reforçam as relações de poder estabelecidas e são únicos, sem mescla ou mistura de linguagens, modos, mídias e culturas. Isso é totalmente o contrário, né, do que é um multilecramento. Bem, interativos, colaborativos, rompem e transgridem as relações de poder estabelecidas e são híbridos, fronteiriços, mestiços, de linguagens, modos, mídias e culturas.
C. Interativos, colaborativos, ignoram e refutam as relações de poder estabelecidas e são únicos, sem mescla, mistura, nada a ver. D. Estáticos, recebidos passivamente, rompem e... Só falar que é estático já não configura o multilecramento, né? Não recebi passivamente, é atuando, né? Participativos, colaborativos, rompem e transgridem as relações de sentido e são únicos. Foram queridos sem mescla ou mistura de linguagens. Aí, sem mescla, aqui, o nosso gabarito, necessariamente tem que ser a letra B. Isso aí, Érica. Interativos, colaborativos, rompem e transgridem as relações de poder estabelecidas e são híbridos, né? Fronteiriços, mestiços de linguagem, modos, mídias, culturas. A própria BNCC traz aqui, né? Considera as hibridizações, apropriações e mesclas, né? A mescla precisa estar presente. Necessárias são fronteiriços nesse sentido, né? Englobam várias coisas, né? Híbridos, fronteiriços, mestiços de linguagem, modos, mídias e culturas. Então, algumas características aí dos multilecramentos. Interativos, colaborativos. O conceito de multilecramento pressupõe a participação ativa dos sujeitos na construção de sentidos. Os alunos não são receptores passivos, mas participantes que interagem com diferentes linguagens e contextos culturais. Rompem e transgridem as relações de poder estabelecidas. Os multilecramentos buscam questionar e desafiar hierarquias culturais, linguísticas e sociais, com o privilégio da norma culta em detrimento das variedades linguísticas não hegemônicas. Eles valorizam a diversidade e rompem padrões excludentes. Por quê? Porque se depender só de nós, professores, eu nunca iria passar os gêneros digitais para os alunos, né? Por quê? Porque eu não faço uso de tantos gêneros como eles fazem. Eu não interajo com o contexto social e cultural dos alunos nessas produções de sentido do mundo contemporâneo. Para mim, eu voltava lá para os jornais. Mas a gente tem que garantir um ensino que transforme. Para isso, a gente tem que entrar dentro da cultura dos alunos, né? E até hoje eu não tenho TikTok, para vocês terem uma ideia. Eu nunca criei uma conta no TikTok, nem vou criar. Mas meus alunos eu tenho que aceitar, né, de certa forma, essa cultura gay, aceitar produções tiktokizadas aí, né? Enfim, tem que transgredir essas relações, né? São híbridos, fronteiriços, mestiços. Um dos pilares dos multilecramentos é a ideia do hibridismo cultural e semiótico. Isso significa ligar com diferentes modos de linguagem, verbal, visual, sonoro, corporal, e contextos multiculturais e multimodais. A mistura é essencial, né? Aí, para a mesma prova lá, Gacegou, que só para outro cargo, né, gestão de negócios, na questão de número 5 também, trata aí sobre o universo do ensino, apresenta periodicamente novos conceitos que buscam aprimorar a experiência de ensino-aprendizagem. Um conteúdo que atualmente tem obtido destaque é a pedagogia dos multilecramentos. Em relação às suas características principais, podemos afirmar que o multilecramento A. Ignora as culturas de referência dos estudantes e se baseia nas diferentes mídias e linguagens reconhecidas socialmente, em busca de um enfoque majoritário de maneira a cristalizar seu repertório em direção a outros letramento. B. Parte da cultura majoritariamente reconhecida na sociedade e se baseia nas diferentes mídias e linguagens ensinadas na escola, em busca de um enfoque único e aprovado pelo poder público. C. Prioriza as culturas de referência dos estudantes e das diferentes mídias e linguagens ensinadas na escola e se baseia nas diferentes mídias e linguagens reconhecidas socialmente, em busca de um enfoque crítico e plural, direcionando seu repertório na direção de outros letramento. D. Suprime as culturas de referência dos estudantes e ignora as diferentes mídias e linguagens reconhecidas por eles, na busca de um enfoque conservador e único. E. Parte das culturas da referência dos estudantes e das diferentes mídias e linguagens conhecidas por eles, em busca de um enfoque crítico e plural, de maneira a ampliar seu repertório na direção de outros letramentos. Ótimo! É isso aí, professor. Por que não é a C? Por que não é a B, né? Não, a C.
se prioriza as culturas de referência dos estudantes. Ligar as diferentes mídias e linguagens ensinadas na escola. E se baseia nas diferentes mídias e linguagens reconhecidas socialmente. Porque aqui ele limita. O que ele está limitando aqui? Ele está falando que o que eu tenho que ensinar para os alunos é o que a escola entende por certo, né? Mídias da escola, próprias ensinadas na escola, se baseando nas diferentes mídias de linguagem reconhecidas socialmente, que é o que a sociedade quer reconhecer hoje, em busca de um enfoque crítico e plural. Mas a sociedade muitas vezes é conservadora. Se a gente fazer aí uma pesquisa para a sociedade no geral, né? Os grandes da sociedade, as pessoas comuns, e falar qual é a mídia que eu tenho que ensinar para os alunos na sala de aula. Você acha que vai sair bom? Não vai sair, né? O que eu tenho que ensinar para os alunos na sala de aula? Se a gente não tem que depender da sociedade nesse sentido, né? É partindo do contexto cultural dos alunos. Porque a sociedade pode ficar presa em um contexto de produção que os alunos não estão naquele momento do seu processo de aprendizagem. Né? A gente quer partir do que os alunos entendem, que os alunos compreendem. Parte das culturas de referência dos estudantes e a partir daí vai ampliando para as outras letramento, né? E das diferentes mídias e linguagens reconhecidas por eles, em busca de um enfoque crítico e plural, de maneira a ampliar seu repertório na direção de outros letramento. Aí sim. Não quer dizer que eu vou limitar só o que os alunos conhecem. Eu vou partir disso e vou ampliando para outros letramento também. Mas eu não vou partir para outros o que a sociedade dizer que é certo para eles, entende? Ou o que a escola acha que é certo. O que é feito na escola. Senão eu vou ensinar resumo para o aluno. Aí não adianta nada eu usar a mídia digital, né, o notebook, o Chromebook, para pedir para o aluno fazer resumo. Vou pedir para o aluno fazer aí, sei lá, algum trabalho acadêmico, né, nesse sentido. Não, tem que partir do que é próprio o ensino deles. Aí a partir daí ampliando para outros, quem sabe um ano ele parte para esses outros gêneros, enfim. Não pode reduzir apenas ao que a sociedade acredita como certo, né, como elemento aí que vai definir o que o aluno vai aprender em sala de aula, né, esse multiletramento. Tá, quando o grupo de Nova Londres defende a necessidade de uma pedagogia dos multiletramentos, a utilização do prefixo multi comporta mais de um sentido, o qual está ligado às transformações nas formas de produção de significado do século XXI. Beleza. Um desses sentidos é o da multimodalidade, que se refere à riqueza e complexidade, a que se refere a. Então tá, aqui a multimodalidade se refere. Não é o multiletramento, é a multimodalidade, né? Os modos múltiplos, né? Riqueza e complexidade de uma sociedade global, na qual cada cultura possui uma lente única para interpretar e dar sentido às mensagens. B. Variedade das subjetividades em uma sociedade heterogênea, em que as mensagens se relacionam com valores distintos. C. Forma como diferentes meios podem ser combinados para criar mensagens mais ricas e complexas em um mundo planificado. D. Condição de que o contexto nacional em que uma mensagem é recebida pode alterar profundamente seu impacto com a interpretação. E dinâmica em que cada campo de saber oferece uma perspectiva única e enriquece nessa compreensão a interação das informações. Isso aqui é boa. Para fechar, multimodalidade. Vocês compreendem o jeito que vocês pegaram a aula de hoje, a mensagem de hoje. Questão, letra C é o nosso gabarito. Formas como diferentes meios podem ser combinados para criar mensagens mais ricas e complexas em um mundo conectado. Isso é a multimodalidade. Multimodal, né? Vários modos de transmissão da mensagem. Não só visual, escrito, mas também sonoro, audiovisual, gestual, sensorial. Então, tudo produz sentido, né? E essas produções de sentido são multimodais. Um texto nunca vai produzir sentido só de uma forma. Ele produz sentidos de acordo com o seu ritmo, a forma como ele é estruturado. E como o mundo conectado hoje amplia a possibilidade
dessa multimodalidade, a gente precisa inserir no contexto educacional o meio digital, né? Nesse sentido, para englobar essa multimodalidade. Então, gabarito letra C. Eu vou compartilhar com vocês esse conteúdo, né, esse slide com essas definições, com essas questões. Foram 8 questões que caíram nos últimos 2 anos sobre esses multiletramentos, essa multimodalidade, né? É um conceito interessante, pode cair na nossa prova também. E a gente vai continuar, então, quarta-feira, com as outras questões que envolvem noções de alfabetização, de leitura, competência leitora, para a gente ir pegando essas questões e estudando a teoria junto. Pegar questões e estudar a teoria junto. E assim a gente vai englobar todo o nosso edital, né? Agradeço vocês que estão começando aí, estão começando pequenos, 5 pessoas, mas são os 5 que vão passar, isso eu tenho certeza. A Érica, eu já sei que vai passar, porque até hoje eu não vi ela faltar uma aula. Thaís também. Já passou em vários concursos, Thaís, né? Então, esse aqui não vai ser difícil, não vai ser dificuldade. Jaqueline que eu conheci agora, mas vamos estudar. Vocês manter firme aqui, Rosemary também, não faltar nenhuma aula, e se precisar faltar assistir a gravação, né? Com certeza, nesse enfoque nosso, a gente vai conseguir abranger uma geral. Como que é cobrar esse conteúdo? Só esse assunto, que a gente pega várias questões sobre esse assunto. Como é cobrar o adjetivo, que a gente pega várias questões de adjetivo. Aí depois, com certeza, a gente vai fazer simulacros, né? Aqui é para conseguir sentir essa prova, né? Sentir essa prova de 40 questões, 50 questões. Essa pressão de fazer essas questões, a gente precisa estar aí afiados nisso. Mas a gente vai começar com essa aula mais reduzida, começando com um conceito só, até para eu divulgar para outros professores também, para abrir essa possibilidade para outros professores. E aí nós damos continuidade, então, quarta-feira, às 2 horas da tarde, com os próximos conceitos.